Dia pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso Pré-Física, feito por nós do grupo PET Física da Universidade Federal de Roraima. Eu sou Nelson Albuquerque e hoje eu vou ministrar a aula de função afim para vocês, tá? Posteriormente vocês vão ver outros conteúdos de matemática e aí vocês vão conseguir chegar na física, né? Mas primeiro a gente precisa ver esses conteúdinhos básicos de matemática. Então, dando início aqui à nossa aula de função afim, antes de aprofundarmos, a gente tem que saber primeiro o que significa de fato uma função. Uma função nada mais é do que uma relação entre conjuntos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui que uma função de A está relacionada em B. Traçando esse paralelo, eu tenho aqui que x está relacionado a y. Então, significa que os meus valores de x, eles gerarão uma imagem em y, certo? Então, x vai ser o meu domínio e o meu y será a minha imagem da função. Para ficar mais nítido, para vocês conseguirem visualizar, a gente tem isso aqui, esse A e esse B, esses dois conjuntos. Onde os meus valores do domínio, 1, 2 e 3, eles me geram imagens. Em B, 5, 6 e 7. Então, o meu domínio gera uma certa imagem. E aí, como vocês podem perceber, 1 está gerando 5, 2 está gerando 6 e 3 está gerando 7. Então, 1 mais 4 é 5, 2 mais 4 é 6 e 3 mais 4 é 7. Logo, esse mais 4 aqui, quando é adicionado ao meu domínio, me gera uma imagem. Logo, eu tenho que y, que é a minha imagem, ela será os valores do meu domínio, né? Do meu domínio de x, mais 4. Então, os meus valores do domínio, adicionado a 4, me gerarão uma imagem em y, certo? E isso aqui é justamente a minha lei de formação da minha função, que a gente chama assim. Essa lei de formação, ela é uma lei a qual a minha função do primeiro grau ela possa ser escrita desta maneira, certo? Que é, vindo para cá, trazendo para cá, a minha lei de formação da minha função do primeiro grau, ela será f de x igual a ax mais b, onde o meu b, aqui nessa função, ela será o meu coeficiente linear. Eu também gosto de chamar ele de termo independente. Qual é aquele terminho que ele não está junto a uma variável? Esse a, que ele está junto ao meu x, né? Ele está multiplicando o meu x. Ele vai ser o que a gente chama de coeficiente angular, certo? E o meu x é a minha variável. Opa. Deixa eu apagar aqui. Variável. Certo? Então, uma função do primeiro grau, essa aqui vai ser a minha lei de formação, numa função do primeiro grau. Certo? Então, para a gente conseguir entender e fixar um pouco melhor, trouxe aqui 3 exemplos para a gente entender. Bom, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, f de x é igual a 2x mais 7. Então, quem que vai ser o meu coeficiente angular aqui? Né? Quem que vai ser o meu a nesse caso? O meu a aqui, ele vai ser junto aquele termo que está junto ao meu x, certo? Ele é 2. E quem que é o meu b, o meu coeficiente linear? Ele é esse 7, que ele está independente, né? Bom, vamos para o segundo aqui. Nesse meu segundo, eu tenho que f de x é igual a 5 sobre 7x. Então, o meu a, meu coeficiente angular, é 5 sobre 7. Mas quem que é o meu b? Porque eu não tenho nenhum termo aqui, né? Meu b é 0. Se eu somar 0 aqui, não vai mudar nada, né? E aqui, nesse terceiro exemplo, quem que é o meu coeficiente angular? Ele vai ser o meu menos 1. Esse 1 ele não aparece aqui porque ele está implícito, mas ele está multiplicando o x, certo? Então, menos 1 vezes x. E o meu b
é o meu 3, certo? Agora, vamos ver um pouco sobre o gráfico da nossa função que a gente tem, o gráfico da função afim. Eu coloquei aqui um exemplo, né? f de x é igual a 2x mais 1. Bom, o meu f de x, o gráfico da minha função de primeiro grau, ele é dado por uma reta oblíqua, que significa que é uma reta que ela possui uma certa inclinação e ela não é paralela ao eixo x. Essa inclinação ela está relacionada ao meu coeficiente angular da função, aquele azinho, ele está relacionado a ela. E bom, esse 1, né, que a gente tem aqui, a gente consegue entender e perceber claramente que o meu A aqui é o meu 2 e o meu B é o meu 1, certo? E aí, um adendo para vocês entenderem, uma observação, é que esse 1, ele vai sempre estar aqui no eixo das ordenadas, no meu y. Por quê? Porque esse 1, ele vai ser justamente um ponto quando o meu x ele for igual a zero. Quando o meu x for zero, o meu y ele vale 1. Vamos tentar entender isso aí, vamos ver. Bom, o meu f de x é igual ao meu y, né? Então, y igual a 2x mais 1. E quando o x for zero, isso aqui vai dar quanto? Y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Logo, isso aqui vai zerar. E eu tenho que y é igual a 1. Então, é por isso que ele sempre vai estar aqui. Porque é sempre quando o meu y, ele sempre terá um ponto aqui quando o meu x for zero. Certo? Sempre vai ser meu termo independente. E aí, para a gente continuar, né? Para a gente formar uma reta, o mínimo que eu preciso são de 2 pontos. Mas por quê? Deixa eu apagar isso aqui para vocês entenderem. Para a gente formar uma retinha, a gente precisa apenas de 2 pontos. Mas por que eu não posso formar uma reta com apenas um ponto? Se eu tiver apenas um ponto, em y, eu posso ter infinitas retas que passam por esse ponto. E ela não será necessariamente a reta que eu estou procurando, que está relacionada à minha função, à lei de formação da minha função. Então, eu preciso de pelo menos 2 pontos que indiquem qual que vai ser o meu gráfico da função. Então, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Um aqui e, por exemplo, se tiver um aqui, é assim. Um y e x. Aqui eu já posso traçar uma reta, certo? E bom, eu já fiz aqui para vocês. E para a gente identificar quais são, para a gente encontrar pontos para formarmos a nossa reta, a única coisa que nós temos que fazer é atribuir valores à nossa lei. Então, por exemplo, a gente já sabe que quando x for zero, o meu y é o coeficiente linear, né? Ele vale 1. Então, a única coisa que a gente faz é atribuir valores a x, que a gente encontra em y. Então, vou testar agora com x igual a 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Então, meu f de 1 será 2 mais 1, 3. Então, quando meu x for 1, y vale 3, como vocês podem ver bem aqui, ó. X e 3. 0 e x. Quando meu x vale 2, f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. Então, meu f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho aqui, quando x for 2, y vale 5. E mais um ponto aqui, f de 3 igual a 2 vezes 3 mais 1.
Eu apenas vou atribuindo valores em x, certo? Isso aqui vale 5. Então, meu f de 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Certo? Então, quando o meu x é 3, eu sei que o meu y vale 7. Então, como vocês podem perceber bem aqui. E aqui, quando a gente formou esses pontos, apenas traçamos a reta e encontramos o gráfico dessa função. E passando para o último tópico da nossa aula, é que, como a gente pode perceber, nessa função de 2x mais 1, o meu y ele está aumentando com o passar de x. Então, quanto mais x aumenta, y também aumenta, como você pode perceber aqui, ó. 1, 3, 2, 5 e 3, 7. Significa que o gráfico dessa função ela é crescente, essa é uma reta crescente. E aí a gente pode identificar pelo gráfico, mas também a gente consegue identificar através da própria lei da função. Quando o meu coeficiente angular, esse aqui é um A, tá? Deixa eu... Ó, quando o meu coeficiente angular for maior que zero, esse aqui é zero, significa que a reta ela é crescente, dessa forma. E quando o meu coeficiente angular ele for menor que zero, é uma reta decrescente, desta mesma maneira aqui, ó. Como vocês estão vendo. E aí você pode perceber que o x ele diminui com o passar de y. Perdão, ao contrário. O y ele diminui com o passar de x. Ó, tá vendo? O x está aumentando e o y está diminuindo. Dessa forma, é uma reta decrescente. Então, trazendo aqui para vocês. E é isso. Basicamente é isso. Essa é a nossa função afim. Nas próximas aulas vocês vão ver função quadrática e mais alguns conteúdos de matemática. Então, eu espero que tenha sido de bom agrado e até a próxima.